Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite fazendo memória do Papai do Céu, graças ao amor dele, que nos deu a oportunidade de redenção. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para essa pessoa amada que está perto de você. Essa pessoa é seu irmão, essa pessoa linda, com esse sorriso maravilhoso. Diga para ele ou para ela assim: olha, não se preocupe, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém. Jesus disse: olha, amém, melhor é o final do que o começo. Aleluia. E para mim, eu aprendi todos esses anos, louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Viajei bastante já, em inúmeras experiências aprendi uma coisa: com Jesus começa difícil, com o tempo parece que é impossível, mas no final a vitória é certa. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tende ânimo. É só encarar essa situação com ânimo. Está difícil? Dá glória a Deus. Está complicado? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, se eu abrisse aqui a oportunidade para os irmãos contar as experiências, aqui nós ficaremos até amanhã conversando. Porque assim, começa difícil, no meio tempo parece que é impossível, mas no final a vitória é certa. Aleluia. Como nós lemos aqui nos Salmos: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar, vai valer a pena. Aleluia. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é o quê? É tudo que eu preciso. Cante conosco nessa noite. Eu te direi o quê? Vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu acredito que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos.
pena cada dia aqui. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Se você acha que valeu a pena, abre o teu coração aí. Senhor, valeu a pena. Oh, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aplauda o nome de Jesus mesmo. Se for para Jesus, dá palma mais alta aí. Oh, aleluia. Dá glória a Deus aí, igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui. Obrigado, Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Nós estamos aqui com a nossa live. Você que está aí da sua casa, nos interage aqui com a equipe de obreiros que estão aqui. Eles vão receber a sua mensagem. Se você precisa de algo, de uma oração direcionada, digita aí. Ou peça oração por alguém, um ao outro ajudou, e outro diz esforça-te. Então compartilhe essa live para alguém. Nos evangelize conosco nessa noite, nesse momento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui. Glória ao teu nome. Aleluia. E através desse amor ousado de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar louvando e enaltecendo o nome do Senhor, porque Ele merece. Aleluias. Glória ao teu nome. Deus, obrigado, Pai. Cante conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Era desse jeito. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sabe por quê? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Quero isso na igreja, vocês. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Só tem adorador aqui nessa noite. Aleluia. Oh, impressionante, infinito. E ousado amor de Deus. Será que você pode dar glória a Deus aí, igreja? Fale mistério com Ele. Glorifique o nome do Senhor Jesus, que é merecedor. Obrigado, Deus. Amigo eu fui. Cante conosco. Tu tens sido tão bom, aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão bom, declare com força. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Aleluias. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
vencedor. Vem, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas somos mais do que vencedor. Em todo lado, sou mais um aleluia. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Mais uma vez, em todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Se for para ele, aplauda mais forte, igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para você. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Nós somos filhos, você pode se assentar, filhos de Abraão, pela fé, diz a palavra de Deus. E por causa disso, também recebemos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Esse é um privilégio dos filhos de Deus. Então que nós possamos adorá-lo, bendizê-lo em todo o tempo. Sou abençoado e com isso eu posso abençoar. Não é extraordinário? Glória a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela presença dos homens aqui que estiveram nesta manhã. Foi um momento muito especial, tivemos alguns visitantes e foi precioso estarmos juntos. Especialmente eu quero agradecer a Renata, a Débora, que nos ajudaram aí preparando o café tão delicioso. E foi uma bênção. Tivemos um tempo de comunhão, um tempo de harmonia, um tempo de compartilhamento da palavra de Deus. E vamos fazer isso todos os meses com a graça do Senhor. Amém? Quero convidar a Renata. A Renata tem um recado para as mulheres. Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de avisar já as mulheres, os homens tiveram aqui um evento hoje e as mulheres terão um evento, né? Nós teremos um evento no dia 14, agora de agosto, tá bom, mulheres? Então, agendem, é um sábado, às 16 horas, vamos ter uma palavra e vamos ter um momento de comes e bebes, como mulher gosta, aquele jeitinho todo especial nosso, ok? Então, vai ser presencial, tá bom, gente? Não vai ser pelo Zoom dessa vez. Nós estaremos aqui na igreja, tá bom? Faremos aqui o nosso momento, nosso encontro aqui na igreja. Então, marquem aí dia 14 de agosto, às 16 horas, ok? Vocês serão avisadas também pelo WhatsApp, mas já agendem para estar aqui nesse dia. Obrigada. Obrigado, querido. Nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nesse momento estamos iniciando o mês, já encerramos o mês com a graça de Deus, com tudo pago, graças à sua fidelidade, seu amor pela obra. Amém? Então nós vamos servir a Deus. Eu queria convidar você nesse momento a ficar em pé, segurar seu envelope, quem sabe a sua oferta, o seu dízimo, e você possa neste momento consagrar o seu trabalho a Deus. Nós aprendemos nesta manhã a respeito do chamado de Mateus, também conhecido como Levi, discípulo do Senhor. E ele estava trabalhando na coletoria, era um homem bem sucedido, um homem que era próspero, e Jesus chegou para ele e disse: segue-me. E ele diz a palavra que ele abriu mão de tudo e passou a seguir Jesus. Naquele momento Jesus foi o centro, se tornou o centro de sua vida. Não mais o dinheiro, não mais a influência, não mais o relacionamento social, a importância que ele tinha. Tanto é que, por causa da sua conversão, ele reúne na sua casa os seus amigos do trabalho
e lá Jesus prega a palavra de Deus. Então nós aprendemos que quando Cristo é o centro do nosso coração, a nossa vida pertence a Jesus, tudo pertence a Ele. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos entregar a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa fidelidade. E eu quero convidar você então a orar comigo. Querido Deus e Pai, nesse momento nós consagramos a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo, como também o nosso trabalho, a nossa fonte de renda. Tu sabes, Senhor, o que enfrentamos, as lutas que temos, mas sabemos que com a Tua preciosa bênção, a Tua preciosa ajuda, nós temos vencido cada dia de nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela saúde que Tu nos dás. E nesse momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti a expressão da nossa fidelidade no nosso trabalho. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, e oramos fazendo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode trazer aqui à frente aqueles que querem ofertar e dizimar pela internet. Você pode usar o Pix pelo CNPJ da igreja, 14 783 615, Rio Contrário 46. Você pode fazer o seu depósito abençoando a obra de Deus. Amém? Amém, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Aos aniversariantes, Renata lembrou bem, aniversariantes de agosto. Quem faz aniversário em agosto aqui? Casamento, ninguém casou em agosto? Aniversário, seu filho, sua filha, você pode vir aqui. A nossa nora. Você pode representar alguém, tá bem? Sua mãe, sua irmã. Oi? Ela tem 16. Vem cá, sua amiga, se você tiver uma amiga. Poliana? Então, vem cá, vamos orar. A Mari. Que dia? 7? Opa. Amém. Vamos orar então. Feche seus olhos. Vamos ficar em pé novamente, né? Eu sei que é um exercício, mas levante a sua mão para cá, abençoando a vida de cada pessoa, aqueles que fazem aniversário, aqueles que estão representando alguém. É importante, a oração é uma expressão de gratidão, de louvor e petição também, né? Pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde, dirija as nossas vidas. Querido Deus e Pai, nós oramos neste momento pelos aniversariantes do mês de agosto. Te louvamos pelo dom da vida. Aqueles que nos assistem também pela internet, que fazem aniversário, que eles possam ser abençoados por Ti de uma maneira extraordinária. Nós te agradecemos pela vida da Ítala, da Poliana, da Mariana. Te louvamos pelas vidas dessas pessoas tão preciosas aos Teus olhos, que Tu possas, Senhor, guardá-las, abençoá-las, derramando a Tua graça ao longo dessa jornada deste ano. Que haja muita graça, saúde, alegria, vitórias na vida dessas pessoas tão preciosas, Senhor. Abençoe a cada um com Teu cuidado, renovando a fé, a esperança, a alegria, o ânimo, a confiança, a perseverança em Ti, Senhor. Que eles possam usufruir da Tua presença, recebendo o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar com uma salva de palmas. Deus abençoe essa vida. Amém. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 3, do verso 1 a 10. É um texto que toca muito meu coração. Pelo menos uma vez por ano eu gosto de pregá-lo, porque isso me encoraja a mudar a paisagem.
E é sobre isso que eu quero falar, mudando a paisagem. Lá em Atos 3, o livro de Atos, encontramos ali o crescimento da igreja primitiva e diz assim no texto da palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós aprendemos que com essa situação, eu queria olhar essa passagem de 2 perspectivas. A primeira delas, a perspectiva de Pedro e João. Eles indo ao templo para orar. Veja, havia uma disciplina dos apóstolos em depender de Deus para orar, sempre buscando a sua presença. Nós encontramos até no livro de Atos, capítulo 6, quando o Espírito Santo instituiu a figura do diaconato, porque os apóstolos estavam tão sobrecarregados com o período que eles oravam, que eles meditavam na palavra, e depois eles tinham que servir a ceia, servir as mesas, dar assistência social, que eles então tomaram uma decisão dirigida pelo Espírito Santo para que eles pudessem nomear pessoas que tivessem uma reputação ilibada, fosse cheio do Espírito Santo, tivesse temor de Deus, pudessem exercer esse cargo dentro da igreja. Então, essa era a prática, a busca pela palavra de Deus em oração. E aconteceu isso, exatamente. Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar, para buscar a presença de Deus. E queridos, eu quero recomendar, eu quero também enfatizar isso, que a comunhão com Deus nos fortalece na fé. É fundamental termos comunhão com Deus para fortalecer a nossa vida de fé. Diz a palavra de Deus lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Queridos, não adianta nós ouvirmos notícias no jornal, notícias pela internet, notícias do vizinho, que isso não vai fortalecer a nossa fé. A nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus e cremos nessa palavra, e cremos, por exemplo, o caso de uma cura, de uma libertação, de um milagre, você olha aquele milagre com olhos de fé. E aí você olha, opa, aconteceu com aquela pessoa. Um caso da mulher samaritana. Aconteceu um milagre. Ela foi salva. Veja, se você lê a palavra de Deus como histórico, você vai falar assim, aconteceu com essa mulher. Mas quando você personaliza, quando você tem
a fé. Opa, aconteceu com essa mulher, pode acontecer comigo? A palavra de Deus vai trazer fé ao nosso coração. Amém? Então, é importante que nós creiamos na palavra. Lembra quando Pedro, por exemplo, estava com Jesus e Jesus falou para ele, ou melhor, Pedro falou: Senhor, eu não tenho o dinheiro do imposto. E Jesus falou o que para ele? Vai, pega um peixe. E é interessante que ele não teve que pegar 2, 3, 4, ele não teve que lançar a rede, ele foi lá, pescou um peixe, e dentro do peixe havia uma moeda suficiente para pagar esse imposto para Jesus e para Pedro. É impressionante esse milagre, porque quem era Pedro? Um pescador. E como que ele pescou, como que ele obteve o dinheiro para pagar o imposto? Através da profissão dele, do trabalho dele. Então é importante nós olharmos essa passagem com fé. Opa, aconteceu com Pedro? Pode acontecer comigo. Deus pode dar um milagre na minha vida e suprir a minha necessidade aonde? Na minha habilidade, no meu trabalho, na minha fonte de renda. Então, olhando para a palavra de Deus, eu me encho de fé. Então é importante que a comunhão com Deus nos fortalece na fé, na palavra, e nos ajuda também a conhecer a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Lendo na sua palavra. Não adianta, queridos, nós consultarmos amigos, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Você lê a palavra, você conhece a palavra, você sabe o que Deus espera de você e você pratica. Outra coisa que eu quero aprender com Pedro e João é que eles foram para orar. E a oração, ela nos traz poder. Quanto mais intimidade com Deus eu tenho, quanto mais eu oro, mais graça eu recebo do Senhor, mais autoridade eu recebo e mais significado de propósito na minha vida eu tenho. O que é o significado de propósito? É que eu entendo a razão de eu existir. É a razão que eu, me relacionando com as pessoas, eu posso impactar a vida dos meus amigos, dos meus alunos, dos meus funcionários, dos meus clientes. De certa forma, nós entendemos que quanto mais eu oro, mais eu entendo porque eu existo. Por que eu estou vivendo? Será que eu sou obra do acaso? Não, jamais. Você foi criado com amor, de uma maneira tão perfeita. Aprendemos, pela ciência, que cada um de nós tem uma única digital. Então você foi criado de uma maneira perfeita para Deus. E esta época foi separada para você viver. Então, como que eu encontro significado? Através da oração, meditando na palavra. E com isso eu ganho autoridade. Autoridade para enfrentar as lutas. Queridos, nós estamos vivendo uma época, não sei se você já percebeu, a época da terceirização. Ou da como é que seria? Quarteirização. Ou seja, você está vivendo uma luta, você pede a oração de alguém e você não ora. Tem gente que não ora. Aí ele terceiriza, ele pede a oração. Aí ele descobre que você conhece um profeta, uma pessoa de oração, que participa de um círculo de oração. Aí ele fala assim: olha, você pode pedir para sua amiga orar por mim? E aí você não ora. Você não enfrenta as suas batalhas. Então a oração é um exercício que nós, pessoalmente, devemos fazer em relação a Deus. Outra coisa que eu aprendo é que quanto mais eu oro e quanto mais eu busco, eu tenho uma noção exata da visão e a missão que Deus confere a cada um de nós, e os nossos olhos estão atentos aos perdidos que nós encontramos ao longo da nossa vida. Cada pessoa adquire importância
para nós. Então, quando eu estou no Uber, eu entendo que naquele momento é uma oportunidade de encontrar essa pessoa e compartilhar a fé. Às vezes eu estou num supermercado, numa venda, eu encontro um caixa, eu posso compartilhar o amor de Deus. Eu posso, através de uma palavra de encorajamento, ter a noção exata que eu estou lá por algum motivo. Aproveitar as oportunidades. Então, esse foi aquilo que aconteceu com Pedro e João. Eles estavam entrando no templo e perceberam que aquela pessoa que estava aleijada, que estava ali, ela era importante. E eles pararam diante do pedido de socorro dele. Então nós podemos afirmar sem medo, quando nós temos autoridade, entendemos a nossa missão, entendemos o propósito que Deus tem para nós, nós podemos dizer claramente: olha para nós. Olha para nós. Você tem algo dentro de você que é real, que é a presença de Deus. Você consegue compreender isso? Quanto mais você busca, mais noção você tem da sua responsabilidade, do seu significado, da sua missão de vida, você adquire autoridade, você pode falar não é com orgulho, mas você pode dizer com clareza, com convicção: olha para nós. No sentido, olha para mim que eu tenho algo para te dar. Eu tenho algo para transmitir a você. Eu tenho algo para compartilhar. Essa convicção da presença e da unção de Deus, ela vem a todos nós que cremos. Então é importante que você assuma esse posicionamento, essa convicção de fé e certeza de quem nós somos em Jesus. Você sabe quem você é em Jesus? Você sabe? Você pode começar dizendo: eu sou um filho de Deus. Amém? Você tem convicção disso? Se eu falar para você que você não tem salvação, você vai falar o que para mim? Pastor, a palavra de Deus diz: se eu crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, confessar os meus pecados, eu sou salvo. É essa convicção que você deve ter. Então, essa convicção de fé declara que você é um filho de Deus. Essa convicção te levará para o céu. Essa convicção de que os seus pecados todos já foram perdoados é uma garantia do perdão total de Deus. Então, essa convicção você precisa ter. Você não pode acreditar, e digo mais, até me colocando nessa posição, não acredite num pastor que diga contra a palavra de Deus. Se permaneça fiel à palavra de Deus. O homem muda, teorias mudam, teologias, as pessoas criam algumas coisas, até modismo, mas jamais deixe de crer na palavra de Deus. Amém? Se ele falou que você vai para o céu, se crer em Cristo e ter os seus pecados perdoados, creia, ele vai cumprir essa palavra. A palavra de Deus jamais mente. Então é importante que você tenha essa convicção. Você é um filho de Deus. Você crê no poder da oração. Você encontra alguém que precisa de ajuda, assim como Pedro e João, o que eles fizeram? Olha para nós. Eu não estou falando de aparência, eu estou falando do poder de Deus. Amém? Olha que interessante. Como que eles mudaram a paisagem ao redor deles. Eu me lembro, eu fui criado aqui em Santo Amaro, na época ali na rua chamada Pereira Barreto. Morei muitos anos ali, desde a minha infância, desde 1 ano de idade. Morávamos ali, eu ia pela a Praça Floriano Peixoto, ali no Largo 13 de Maio. Íamos no colégio lá em cima, Paulo Herói, depois Alberto Conte. Colégio foi uma bênção na minha vida. Mas era interessante. Eu passava ali no
Largo, 13 de maio. Eu nem sei, faz muitos anos, acho que faz de 20 e poucos anos que eu não vou para lá. Mas era comum. A gente subia a rua ali, tinha a igreja da Matriz ali em Santo Amaro, era comum. Você tinha um aleijado de um lado, você tinha um outro aleijado, aí alguns vendiam aqueles ungüentos, aquelas pomadas para cicatrizar a ferida. Você estava acostumado com aquela paisagem. Eu era garotinho, eu tinha 8 anos de idade, andava por ali até os 16, 17 anos. Queridos, era comum, a gente sabia exatamente quem estava no local ali perto da igreja pedindo esmola. Aquela paisagem fazia parte da nossa rotina. Você tinha um guarda de trânsito, a gente conversava, que era o guarda para orientar a passar a avenida. A gente cumprimentava o guarda, tinha todo aquele ato, você tinha as lojas certas, tudo fazia parte da paisagem. A mesma coisa acontecia com esse homem. 40 anos de idade, nasceu com essa deficiência, aleijado. Ele era coxo de nascença. Ele tinha um problema ortopédico, ele tinha um problema de saúde. E todos os dias ele ia para a entrada do templo para pedir esmola. Eu fico imaginando, queridos, quantas vezes os apóstolos não passaram lá. Ou quantas vezes as pessoas passaram lá e se identificaram a paisagem que eles viam. Eu não sei se você já teve alguma paisagem na sua vida. Por outro lado, às vezes você tem uma paisagem que não é a de um aleijado, mas é uma paisagem que você se habituou. Há, infelizmente, às vezes mulheres sofrendo maus tratos dentro de casa e você ou aquela mulher se habituou a sofrer dentro de casa. Às vezes é uma paisagem de maus tratos, de ofensas, de xingamentos, de ira, de agressividade, de gritaria dentro de casa. Ou às vezes um hábito que se perpetuou dentro da sua família, que ninguém prospera, ninguém caminha, ninguém ganha dinheiro, e as pessoas ficam blasfemando, xingando, e essa paisagem se tornou uma rotina na vida de cada um. Às vezes, queridos, nós precisamos enfrentar esta paisagem com autoridade, com o poder de Deus. Foi isso que Pedro e João fizeram. 40 anos de idade, diz a palavra lá em Atos 4:22, que este homem aleijado tinha 40 anos de idade e ele sempre mendigou. Por outro lado, eu aprendo com a intervenção dos apóstolos que Deus não tem esmolas para nós. Porque quando Pedro e João olham para ele e disseram assim: olhe para nós, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Olha, Pedro e João poderiam ter dado uma esmola para eles. Poderiam, às vezes, como a gente faz, aquela pessoa quer conversar, quer pedir ajuda, tal, e a gente fala: não tenho tempo, está aqui, te dou um dinheiro. Não tem muito tempo para perder com essa pessoa. Aí você, por um alívio, ou até para ficar assim meio sem a pessoa te incomodar, você dá aquele dinheiro e vai embora. Às vezes a gente faz isso. Não sei, talvez você nunca tenha feito. Mas às vezes a gente, acaba... deixa eu ir logo para o meu compromisso, já dá um dinheirinho e vai embora. Nem conversa, nem pergunta se pode ajudar. Deus, eu aprendo com esse texto que Deus não nos dá esmolas, Deus não nos dá restos. Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Segundo Efésios 3, 20 e 21, diz assim o texto da palavra de Deus: aquele que é capaz
de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em, que diz ali o texto, em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, veja, o propósito de Deus é fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque às vezes a gente pensa algo, apresenta a Deus, e Deus faz mais do que nós pensamos. Por que Ele não faria mais do que apenas dar uma esmola àquele aleijado? E eu aprendo, queridos, que nós devemos ajudar, como Pedro e João fizeram, a levantar aqueles que estão vivendo essa paisagem sombria, amarrados ou paralíticos na vida. Isso eu aprendo pela perspectiva de Pedro e João. Por outro lado, eu fico olhando a vida do aleijado. Tenta imaginar a situação dele. Era mais um dia que ele ia pedir esmola. Era mais um dia de sobrevivência. Outro dia nós fomos, eu achei uma atitude muito honrada e curiosa até, no meio das pessoas desprovidas de qualquer riqueza. A gente passou aqui nas avenidas para fazer o trabalho social, e nós chegamos num horário para levar sopa, e as pessoas que estavam ali nos albergues, elas falaram assim: olha, muito obrigado, mas nós não precisamos, por favor entregue em outro lugar, porque já passou uma turma e trouxe marmita para nós. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, queridos, porque a pessoa que ela não tem nada, ela simplesmente falou assim: olha, qual o pensamento dela? Amanhã eu vou ter. Por que eu vou guardar algo que eu já estou satisfeito, eu não preciso comer, que outra pessoa seja abençoada? Eu achei aquela atitude assim, espantosa aos meus olhos. Porque se uma pessoa carente, o que ela poderia fazer? Não, deixa aqui que eu vou acumular, amanhã eu não sei como é que vai ficar meu dia, mas eu vou garantir o leite das crianças. Então, aos olhos do mendigo, daquele que estava esmolando, do aleijado, para ele era mais um dia que ele ia receber esmola. Algo que era satisfeito para o seu dia, para um único dia. E aí ele pediu. E ele teve a expectativa dele frustrada positivamente. Porque, queridos, olha a situação do aleijado. 40 anos de idade, mendigando, recebendo todos os dias uma esmola, e de repente a vida dele muda. Muda positivamente aos nossos olhos. Mas você consegue imaginar a situação dele? Ele nunca trabalhou na vida. Alijado da sociedade, porque o coxo, o mendigo, aquele que era deficiente, ele não poderia conviver. Havia um peso legalista sobre ele, que ele não poderia conviver com as pessoas. Ele era possivelmente taxado de, entre aspas, amaldiçoado. Mas olha que situação, ele é curado. Ele nunca aprendeu a trabalhar. E agora ele tinha que ganhar o pão. Ele tinha que trabalhar. Você pode falar: pastor, mas também, olha que bênção, ele foi curado. Mas ele nunca havia aprendido a trabalhar. Então ele teve uma expectativa frustrada assim positivamente. Ele foi curado, foi restaurado. A vida dele mudou. Mas olha que interessante, nós podemos ver pela experiência do aleijado, crer que Deus tem coisas boas aos que o procuram e pedem sua ajuda. Todas as vezes, queridos, eu aprendo isso, que você buscar a presença de Deus, Deus jamais vai dizer: não, eu vou virar as costas para você. Se você tiver a humildade, simplicidade e fé, Deus vai atender o seu clamor. Se você clamar, Ele vai escutar.
Se você clamar, Ele vai te ouvir. Se você clamar, Ele vai responder. E eu aprendo isso com a palavra de Deus. Aprendo porque este é um modelo. Quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ouve as nossas orações. Você pode crer nisso. Amém? Então, veja, da periferia, do lado de fora, ele foi levado para dentro. Queridos, a transformação do poder de Deus, de Jesus para as nossas vidas, ele nos tira de uma posição de desonra, de mendicância, de uma posição de sofrimento, e nos leva, ou melhor dizendo, nos traz para dentro da casa de Deus, da presença onde Deus habita. Isso é extraordinário. Se você olha a transformação, um aleijado, deficiente, impossibilitado, agora entra no pátio do templo para quê? Para adorar, andando, saltando, louvando a Deus. A sua vida foi transformada pelo encontro de um servo de Deus. Um servo que naquele dia estava passando ali para orar, encontrou com um aleijado e a sua vida foi transformada. Ele saiu daquela situação para uma outra situação de transformação. E eu pergunto a você, qual é a paisagem que tem te paralisado ao longo da sua vida? Que paisagem você se acostumou a viver, onde ela reflete maus hábitos, reflete escravidão, reflete pecado, reflete dependência química, reflete isolamento, solidão? O que tem sido sombrio e limitante que nós precisamos mudar a paisagem das nossas vidas? Será que nós nos acostumamos ao sofrimento? Será que nós não podemos ter um encontro com Deus e ter a nossa paisagem mudada? Às vezes nós estamos vivendo crises financeiras constantes. Você vive uma crise financeira, consegue sair dela, de repente entra de novo numa outra crise, mais anos e anos para superar, aí depois você consegue superar, e aí volta esse ciclo. Será que essa paisagem não está atormentando você e precisa ser brecada, freada, e você precisa ser liberto? Será que às vezes o ambiente tóxico no nosso lar traz essa paisagem tão pesada ao nosso coração? Sabe o que é um ambiente tóxico dentro de casa? Agressões verbais, físicas, maus tratos. Um ambiente tóxico onde as pessoas não são respeitadas, isoladas, elas são constrangidas. Há um assédio moral, no sentido, além de moral, um assédio até, assim, no caso de maus tratos, de depreciar a vida da pessoa. Xingamentos. Você não vai ser ninguém na vida, você não é nada, você não presta. Qual é a sua paisagem? Reflita agora, qual é a sua paisagem que precisa ser mudada? Qual é a paisagem que precisa ser mudada? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ou, como diz o texto, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ante. Esta é a palavra que eu devo aplicar aonde eu estiver. Como servo do Senhor, você tem essa autoridade. Por isso, queridos, nós podemos impactar o mundo que nós vivemos, levando essa mensagem aonde nós estivermos. No mercado, no trabalho, na academia, no relacionamento familiar,
Em todos os lugares que nós estivermos, nós, como mensageiros do Senhor, podemos levar essa autoridade, essa graça, essa bênção na vida de outras pessoas. Eu queria desafiar você, nessa semana, a olhar a paisagem à sua volta e perguntar a Deus: como eu posso alterar esta paisagem na minha vida, na vida das pessoas, no meu prédio, na minha casa? Como posso eu ser um servo do Senhor e impactar, influenciar essas pessoas? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Apresente a Deus a sua paisagem, a sua vida. Talvez uma paisagem profissional. Você se acostumou com isso, acostumou a viver de migalhas, acostumou a viver dependendo de outros. Mas nesse momento, eu entendo que é fundamental para dar uma virada em nossas vidas, mudar a nossa vida, saindo daquele status de isolado, do lado de fora, aquele status que você se sente desprestigiado, não amado, talvez como aquele aleijado que dependia de uma esmola diária. Mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário, e quer usar você para algo extraordinário. Que você se coloque à disposição: Senhor, eu quero. Vamos orar? Querido Deus e Pai, oramos neste momento pela vida de cada um dos nossos irmãos. Se você tem uma paisagem que precisa ser mudada, levante a sua mão para Deus. Senhor, essas vidas precisam mudar as suas paisagens. E como é que nós mudamos? Pelo Teu poder, conhecendo a Tua vontade, que é nos fazer livres, e nos fazer transformados, perdoados, redimidos, restaurados pelo Teu poder. Por isso, Senhor, neste momento, eu rogo a Ti, Senhor, que Tu venhas libertar todos aqueles que estão fora da casa do Senhor, sem comunhão, estão do lado de fora, que Tu possa, Senhor, restaurar e mudar a paisagem de cada um, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Que cada um possa andar, que cada um possa receber a Tua promessa, para cumprir o Seu propósito que Tu determinaste na vida de cada um. Que Tu levantes, Senhor, cada pessoa pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós vamos orar depois da ceia pela saúde da Adriana Garcia. Nós vamos orar por ela, orar por alguns outros pedidos, tá bem? Então nós vamos ministrar a ceia do Senhor nesse momento. Eu quero convidar a Renata. A palavra de Deus, ela é muito clara quanto à ceia, que a ceia é do Senhor, né? Nós não dominamos, nós não controlamos a ceia, porque ela é clara, a ceia é do Senhor. E o apóstolo Paulo recomenda que todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, eles estão aptos para participar da ceia. Até ele comenta a respeito que ele fala assim: examine-se para ver como você está. E examinar significa sondar o nosso coração. Ele não está dizendo que você não pode participar da ceia. Ele está dizendo que você deve se examinar, confessar os seus pecados, e se há alguma coisa que acusa o seu coração de pecado, você confessa. E você assim participa da ceia. Nós fazemos a ceia em memória do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz a palavra de Deus. Então,
Nós vamos servir agora os elementos. Você pode ficar no seu lugar. Você que está em casa, separou o seu cálice, o seu pão. Você segure com vocês. Nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, não compreendo os teus caminhos. Queria convidar você a ficar em pé. Te darei a minha canção, Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que preciso. cante, vai valer, eu te direi que vai valer a pena, Vai valer vai valer a pena, Vale a vai pena. valer a pena mesmo, eu sei que vai valer, Vale a vai valer a pena, e vai valer a pena, Vale a pena ter o Senhor. vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então nós aprendemos que ao tomar o pão, partir esse pão, mastigá-lo, nós estaremos fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Jesus morreu por mim e por você.
amém? Para nos dar salvação, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar, para dar uma nova esperança, uma nova vida, para recomeçar. É por isso que nós podemos recomeçar todos os dias, contando com a graça do Senhor. Você pode contar com a presença do Senhor. Essa é a testificação que nós temos na ceia. Façam isso em memória de mim. Está difícil? O Senhor está com você. Há grande luta? O Senhor está com você. Você pode contar com a sua presença. Amém? Vamos orar, apresentar o pão, abençoá-lo. Você que está em casa, pega o seu pão. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo executado por nós. Ter morrido naquela cruz maldita, levando todos os nossos pecados, para que pudéssemos ter o perdão, a remissão, a salvação. Obrigado. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor Jesus, por cada um de nós. E nós fazemos isto, essa nossa expressão da nossa gratidão, do nosso louvor. Te agradecemos pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Obrigado pelo pão partido em nosso lugar. Em nosso lugar. Tu morreste em nosso lugar e nós te louvamos para que a nossa vida valesse a pena. Por isso nós te agradecemos e abençoamos este pão em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue, é a nova aliança no meu sangue, realizado através do sangue de Jesus. Há uma nova aliança. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Quando eu tomo o cálice, eu lembro que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele dá uma limpada geral de tudo aquilo que você confessa, tudo aquilo que você se arrepende. Ele diz para você: vamos começar de novo? Vamos começar com nova esperança, nova alegria, nova fé, novo amor. Vamos começar? Vamos recomeçar? Tudo isso está em nosso favor neste momento. Por isso fazemos isso também em memória do Senhor, pelo seu sacrifício. Então que você possa relembrar o grande amor de Deus e que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo sangue precioso de Jesus. Obrigado quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel, justo, perdoa os nossos pecados, nos livra de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós te agradecemos por isso, porque tu renovas a nossa fé, renova a nossa esperança. Nós olhamos para ti, dizendo: vamos recomeçar. Estávamos abatidos, tristes, fora da comunhão, mas voltamos agora a ter comunhão contigo, Senhor Deus, sabendo que os nossos pecados, toda culpa, toda acusação do inimigo sobre e em nós estamos livres em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos tomar do cálice. Glorifique a Deus. Diga: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade. Agradeça a Deus por essa bênção da ceia do Senhor. Amém? Nós vamos orar agora pela vida da Adriana Garcia, que iniciou o tratamento de químio. Eu quero mandar uma mensagem especial a Elson, lá de Minas Gerais. Que Deus abençoe sua vida, te visite, te restaure, te anime, te encoraje. Obrigado, querido, pela sua participação. Vamos orar também
pelos irmãos que têm passado algumas lutas. Vamos lembrar que se você lembra de alguém que não está aqui, mas está vivendo um momento de tribulação na sua vida, ore por ele. Vamos orar por cada pessoa que precisa. Nosso irmão Marco, a Célia, a Estela, melhor dizendo, Estela. Vamos orar pelo nosso irmão Alberto, a Marta. Vamos orar por todos aqueles que você lembrar, membros da nossa igreja, aqueles seus amigos. Coloque-os diante de Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida. Pela Adriana Garcia, que iniciou esse tratamento de químio, que Tu a visites, que Tu a conduzas, que Tu a fortaleças nesse momento, restaurando todo o seu organismo através desses medicamentos, através desse tratamento. E nós queremos orar por ela, apresentar, Senhor, a Ti, que Tu venhas curá-la em nome de Jesus. Oramos também pela Estela, oramos pelo Aelson, lá de Minas. Visita o teu filho, em nome de Jesus. Visita também o Alberto, a Marta, lá em Porto Alegre, como nossos irmãos aqui presentes, o Marco, a Célia. Fortalece a vida deles, diante das lutas, tempestades, diante das dificuldades, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua cura, a Tua libertação, o Teu livramento, estejam sobre cada pessoa aqui mencionada, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Senhor, nós oramos por aqueles amigos, irmãos, que nos lembramos neste momento, que Tu os alcances, Senhor, com a Tua provisão, o Teu milagre, a Tua graça, em o nome de Jesus Cristo. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos, nós declaramos a cura em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, terminando a nossa transmissão com esse louvor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quarta-feira, lembre, tempos de refrigério, 8 horas da noite, nos nossos canais Nova Vida, Campo Belo.com. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Choro